Em uma era em que deuses e humanos caminhavam juntos sobre a terra, existia uma divindade cuja força, habilidade e sabedoria moldaram o próprio destino da humanidade. Ogum, o poderoso deus do ferro, da guerra e da forja, era mais do que apenas um ferreiro. Ele era a força divina que forjou não apenas armas, mas o futuro dos primeiros guerreiros. No entanto, sua história não começa com fogo e aço. Ela começa com um pacto, um acordo sagrado que prepararia o palco para uma grande batalha entre deuses e homens, e uma criação que traçaria para sempre o caminho da civilização. Así que siéntate, porque esto es África Revelada. Antes de começarmos, eu sei que muitos de vocês estão assistindo de várias partes do mundo, unidos por um amor pela África. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Estarei lá nos comentários interagindo com vocês. E se você estiver gostando do conteúdo, um like e a sua inscrição significariam o mundo para mim. Certo, vamos voltar ao vídeo. Na terra ancestral dos Yorubás, muito antes de reis governarem e cidades surgirem da terra, vivia um Deus poderoso conhecido por muitos nomes. Para seus seguidores, ele era Ogum, o ferreiro divino, o criador de todas as ferramentas e armas, e o feroz Deus da guerra. No coração das florestas densas, escondida dos olhos mortais, ficava sua oficina sagrada. Ela ecoava com o som do martelo sobre a bigorna, o rugido das chamas e o cheiro forte do metal derretido. A arte de Ogum era incomparável. Suas armas, poderosas e inquebráveis, diziam possuir espíritos próprios. Cada lâmina, cada lança, cada ferramenta não era apenas forjada, mas trazida à vida pelo toque divino de Ogum. Mas Ogum era mais do que um mestre do metal. Era um guerreiro, um caçador, um deus que existia no ponto de encontro entre a criação e a destruição. Temido por sua força e reverenciado por sua sabedoria, ele impunha respeito tanto entre os deuses quanto entre os mortais. No entanto, apesar de todo o seu poder, Ogum enfrentava um fardo que nem mesmo ele podia forjar: a solidão. Enquanto os outros deuses do panteão Yorubá habitavam os céus, as águas e a terra, governando a distância, Ogum permanecia enraizado em sua forja, ansiando por um companheiro. Ele desejava alguém digno, alguém capaz de empunhar as armas que criava e lutar ao seu lado nas guerras eternas do reino divino. Certo dia, enquanto Ogum trabalhava sozinho sobre sua bigorna, uma figura surgiu das sombras da floresta. Era Orunmila, o deus da sabedoria, um dos mais venerados entre os deuses Yorubás. Com olhos que viam além das aparências, Orunmila olhou para o poderoso ferreiro e imediatamente compreendeu seu anseio. Ogum, disse Orunmila com uma voz que ecoou por toda a clareira. Você forjou ferramentas capazes de derrubar impérios e mesmo assim continua sozinho em sua batalha. Por que labuta em silêncio quando poderiam existir guerreiros para empunhar suas criações? Ogum, erguendo seu martelo da forja, fez uma pausa e encarou o olhar de Orunmila. Eu sou o deus do ferro, respondeu. Mas nem mesmo o ferro pode lutar sozinho. Preciso de guerreiros que deem vida às minhas criações no campo de batalha. Só assim meu trabalho terá verdadeiro significado. Orunmila assentiu, um leve sorriso de sabedoria surgindo em seus lábios. Então façamos um pacto, disse ele. Um laço sagrado entre deuses e homens. Você forjará não apenas armas, mas também guerreiros. Eles empunharão suas ferramentas e lutarão suas batalhas. Em troca, você receberá uma recompensa além de tudo o que já imaginou. E assim, o pacto foi selado, uma aliança divina que deu origem aos primeiros guerreiros do povo Yorubá.
Com a orientação de Orunmila, Ogum ensinou aos mortais os segredos da forja e o caminho do guerreiro. Sob sua tutela, forjaram armas de imenso poder e travaram batalhas que moldariam o destino das nações. Em troca, Ogum recebeu não apenas sua reverência, mas sua lealdade, pois aqueles que empunhassem suas armas estariam para sempre ligados a ele, de corpo e alma. As mãos de Ogum, calejadas e fortes, trabalhavam incansavelmente em sua forja, moldando mais do que apenas metal. A cada golpe de seu martelo, ele criava a primeira espada, a primeira lança e o primeiro escudo. Mas mais do que isso, ele moldava o próprio destino. Essas armas não eram apenas instrumentos de guerra, eram símbolos de um pacto divino. A cada faísca que voava, o futuro do mundo estava sendo escrito. Um pacto foi forjado, inquebrável, sagrado, entre Ogum e a humanidade. E desse pacto nasceram os primeiros guerreiros, homens e mulheres que se ergueriam, não apenas para se defender, mas para desafiar até mesmo os deuses. Mas tamanho poder cobra um preço. Até mesmo os deuses mais poderosos podem se ver em conflito com o próprio mundo que ajudaram a moldar. À medida que os guerreiros de Ogum marchavam para a batalha, descobriram que os seres divinos que antes reverenciavam podiam ser tão perigosos quanto os inimigos da terra. Ogum, deus da guerra, do ferro e da criação, logo aprenderia que até mesmo um pacto forjado no fogo divino pode ser testado de maneiras inimagináveis. Sua forja ardia, um braseiro de paixão e vontade divina, enquanto ele moldava as armas dos guerreiros iorubás. Cada golpe de seu martelo infundia às armas uma centelha de divindade. As espadas brilhavam com um fio flamejante. As lanças pareciam vivas, como se guiadas por mãos invisíveis. Os escudos reluziam com a promessa de proteção. Tendo forjado esses instrumentos de poder, Ogum voltou-se aos mortais e os chamou para empunhar sua criação. A notícia de seu pacto divino se espalhou como fogo pelas aldeias da terra. Uma nova era de guerreiros havia começado e o povo se reunia com fervor para aprender a arte sagrada do ferreiro. Ogum, sempre o deus da ação, falava pouco. Ele liderava com o exemplo. Escolheu os mais fortes e capazes entre os mortais e lhes ensinou a arte da guerra, como lutar com precisão, como manejar suas armas na batalha e, mais importante, como canalizar a força do próprio Ogum. Entre esses primeiros guerreiros havia um jovem chamado Adedayo, destemido, determinado e ardendo com o desejo de provar seu valor ao Deus e ao seu povo. Ele ouvira as histórias do grande ferreiro e ansiava por lutar sob sua bandeira, por empunhar em suas mãos uma arma forjada pelo fogo divino. Adedayo viajou pelas profundezas da floresta sagrada, onde a forja de Ogum permanecia oculta. Ao pisar em solo sagrado, clamou com firmeza inabalável: Ogum, vim para aprender, servir e lutar. Ogum fitou o jovem, seus olhos ardendo como brasas da forja. Sua voz retumbou como trovão quando falou: Você busca força, mas a força tem um preço. Está disposto a pagá-lo? Sem hesitar, Adedayo respondeu: Estou disposto a pagar qualquer preço. Quero lutar pelos deuses e pelo meu povo. Então, que comece a forja do seu espírito, disse Ogum, apontando para as ferramentas diante dele. Sob o olhar atento do deus, Adedayo foi treinado na arte sagrada. Aprendeu a moldar o metal com as próprias mãos, a golpear com propósito e a temperar tanto o aço quanto a alma com disciplina. Mas cada lição ia além do físico. Ogum não estava apenas forjando armas, estava forjando guerreiros. Ele ensinou a Adedayo paciência, resistência e, acima de tudo, coragem, na forja e no campo de batalha. Com o passar dos dias, Adedayo cresceu em força. Seu vínculo com Ogum se aprofundou. Ele havia se tornado mais do que um aprendiz.
tornava-se um recipiente da vontade do Deus. Por fim, quando Ogum o julgou pronto, colocou em suas mãos sua primeira arma, uma espada forjada nas chamas mais profundas da forja divina. Ela reluzia com luz sagrada e promessa letal. Ao segurar o cabo, Adeddayo sentiu o poder de Ogum atravessar seu corpo. Aquela não era apenas uma arma, era parte dele, um laço sagrado entre Deus e mortal. Vá, Adeddayo, ordenou Ogum, com orgulho vibrando em sua voz. Você não é mais apenas um mortal, você é um guerreiro de Ogum, e com esta espada carregará o poder dos deuses. O coração de Adeddayo pulsava com propósito. Com a bênção de Ogum e suas armas, acreditava que poderia vencer qualquer inimigo. Mas o destino nunca é simples, e as guerras que viriam testariam mais do que sua força, pois os deuses, sempre vigilantes em seu orgulho e sabedoria, haviam visto o que Ogum criara e tinham seus próprios planos para seus guerreiros. Enquanto Adeddayo e os outros guerreiros marchavam para os campos de batalha, sabiam que não enfrentavam apenas inimigos mortais, mas também divinos. Ogum havia forjado armas de poder inimaginável, armas que brilhavam com o fogo de sua forja divina. Mas mesmo seus guerreiros logo aprenderiam. Nem todos os deuses estavam ao lado deles. Entre as divindades que observavam dos céus estavam aquelas das trevas, do caos e da guerra, cada uma com suas próprias agendas secretas. A primeira batalha chegou rápido, um confronto com o deus do mar Okun, cujas ondas podiam engolir cidades e cujas tempestades rivalizavam com a fúria dos céus. A terra tremeu sob os passos dos guerreiros e o ar ficou pesado, com a tensão do sangue prestes a ser derramado. Com a espada erguida, Adeddayo liderou a investida. As armas que Ogum lhes dera eram como nada que o mundo mortal já havia visto. E a cada golpe desferido, a maré das forças de Okun recuava. O poder de Ogum fluía através dos guerreiros, cada movimento guiado pelo seu toque divino. A batalha durou do amanhecer ao anoitecer, e embora o custo fosse alto, os guerreiros de Ogum saíram vitoriosos. Mas a vitória não veio sem consequências. Derrotado, Okun jurou vingança, não apenas contra Ogum, mas contra todo mortal que carregasse sua marca. E assim, começaram a surgir as rachaduras no pacto de Ogum com a humanidade. Sim, as armas eram poderosas, mas os deuses, eles não se deixavam dominar facilmente. E o equilíbrio de poder nos céus começava a mudar. Essa primeira batalha foi apenas o começo. À medida que os guerreiros de Ogum se fortaleciam, empunhando seus dons divinos, chamavam a atenção, não só de seus inimigos, mas de outros deuses. Deuses que antes observavam em silêncio, deuses que agora viam uma ameaça. Um desses deuses era Xangô, divindade do trovão e do raio, mestre das tempestades e senhor do orgulho. Ele sempre respeitou Ogum, mas agora aquele respeito se transformava em suspeita, pois o poder dos guerreiros de Ogum crescia, rápido demais, longe demais. Convocando Ogum ao seu palácio nas nuvens, Xangô trovejou: "Você deu poder demais aos mortais. A cada vitória eles se elevam. Em breve, desafiarão até mesmo os deuses. Como podemos permitir isso?" Ogum permaneceu firme, inabalável. "Eles não são nossos inimigos, Xangô. São meus aliados. Lutam para proteger sua terra. Lutam para sobreviver." Mas a voz de Xangô cortou como um raio. "O equilíbrio está se rompendo. Se isso continuar, os deuses cairão de seus tronos. Você cometeu um erro grave, Ogum, e eu não vou ficar parado, vendo os céus perderem seu lugar." A tensão entre eles poderia partir o céu, e os outros deuses, antes distantes, agora despertos, começaram a se mover nas sombras. A política divina havia sido despertada, e o pacto de Ogum com a humanidade se tornara a faísca
em um reino de gravetos secos. Ainda assim, Ogum manteve sua posição, sua voz firme, forjada em fogo e ferro. Não vou retirar o que dei. Os mortais merecem força. Eles a conquistaram, com sua coragem, sua lealdade, sua luta por liberdade. E assim, a forja de Ogum não se apagou, mas acima dela, uma tempestade se formava. Mas Xangô, recusando-se a recuar, convocou a fúria dos céus. Relâmpagos rasgaram os céus. Os ventos uivaram como espíritos ancestrais despertos. A escuridão varreu a terra. Então, enfrente minha ira, ele trovejou. O confronto entre Ogum e Xangô foi nada menos que apocalíptico. O trovão rugiu. O fogo encontrou a tempestade. O aço se chocou com o raio. E a própria terra tremeu sob a fúria dos deuses. Ogum, empunhando armas forjadas por suas próprias mãos divinas, enfrentou a tempestade de Xangô com fogo e determinação. Dois titãs, ambos construtores de mundos, ambos guardiões de visões diferentes, agora se encontravam em lados opostos do destino. A batalha sacudiu, não apenas os céus, mas os corações de todos que assistiam. Os mortais, os guerreiros de Ogum, ficaram imóveis, olhos arregalados, suas almas despertando. E naquele caos trovejante, uma realização emergiu. Os deuses também podiam sangrar. Os deuses também podiam ser desafiados. Não apenas com força bruta, mas com a força do espírito, da coragem, da vontade inquebrantável. E Ogum viu isso. Mesmo em meio ao rugido da batalha, viu seus guerreiros aprendendo. Eles já não se viam como simples instrumentos da vontade divina. Tinham se tornado algo mais. Faróis do próprio destino. Foi nesse momento de entendimento partilhado entre o divino e o mortal que algo mudou. Ambos os deuses, ensanguentados e ofegantes, permaneceram em silêncio. A tempestade cessou, o vento se acalmou e, pela primeira vez em eras, o céu prendeu a respiração. Ogum, sempre o ferreiro, sempre o construtor, estendeu a mão. Talvez, disse ele com a voz não mais trovejante, mas firme e ressonante, exista um caminho melhor. Não precisamos governar sozinhos. Os mortais provaram seu valor. Que possamos guiá-los, não controlá-los, que possam viver, que possam lutar, que possam prosperar, como nós um dia prosperamos. Xangô olhou para a mão estendida de Ogum. Hesitou. O trovão dentro dele ainda murmurava, mas já não rugia. E então, ele apertou a mão. Não concordo com seus métodos, Ogum, disse ele. Mas vejo agora a força nos seus guerreiros. Você me mostrou algo que eu não esperava. E assim, nasceu uma trégua frágil. O pacto de Ogum com a humanidade havia abalado as próprias fundações da autoridade divina, mas também revelou uma verdade mais profunda, que a força dos mortais, quando guiada e não dominada, poderia dar origem a uma nova era. Uma era em que o divino e o humano pudessem caminhar lado a lado, em equilíbrio, em luta e em destino compartilhado. O pacto de Ogum com a humanidade é mais do que um conto de trovão e aço. É um mito poderoso que ecoa através das gerações, uma lenda carregada de significado cultural, especialmente na tradição Yorubá, em toda a África Ocidental, com raízes mais profundas na Nigéria. Essa história é uma celebração de valores que ainda vivem hoje. O trabalho artesanal, a força, a lealdade. Ogum, o ferreiro divino, não forja apenas armas, ele forja o destino. E ao escolher compartilhar seus dons com os mortais, ele honra uma verdade sagrada, que a linha entre o divino e o humano não é um muro, mas uma ponte. Seu pacto fala sobre as virtudes da autossuficiência, do respeito mútuo e do dever sagrado que acompanha o uso do poder.
seja ele divino ou mortal. Na crença iorubá, os reinos divino e humano estão profundamente conectados. Os deuses não existem muito acima de nós. Eles caminham conosco, lutam conosco e aprendem conosco. O mito de Ogum nos lembra a buscar equilíbrio, a valorizar a força e a sabedoria, sim, mas nunca sem humildade, a perseguir a grandeza, sim, mas sempre com cooperação e honra, porque o maior poder não é comandar, mas elevar. Qual mito africano você gostaria de conhecer a seguir? Conte pra gente nos comentários aqui embaixo. E se você gostou dessa jornada pelo sagrado folclore africano, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você nunca perde nenhuma história desse vasto e vibrante mundo da mitologia africana.